de fato, pensei muito em como participar com alguma coisa que fosse eventualmente significativa para essa mesa. Decidi, então, contar em 20 minutos um pouco dos caminhos por onde a preparação para esse painel me levou. Basicamente, a partir da pergunta: como refletir as conexões entre dois campos tão vastos e complexos como a didática e a epistemologia? Cheguei, então, a pensar em 4 passos. O primeiro passo foi entender melhor onde, epistemologicamente, se situa a didática. O segundo foi olhar para as epistemologias que, de certa forma, formaram a mim como professor durante 5 décadas. O terceiro passo foi olhar ou identificar algumas insurgências e, por fim, extrair algumas lições ou ensinamentos. O processo de reflexão e elaboração me levou ao seguinte título de um texto que está em elaboração: Questões epistemológicas no campo da didática, entre encantamentos, esquecimentos e insurgências. Comecemos pelo próprio estatuto epistemológico da didática. Ela seria uma arte, uma ciência ou algum outro tipo de fazer saber que se situa à margem dos postulados epistemológicos clássicos? Comênios, na saudação aos leitores, a didática magna, situa o dilema que, de certa forma, parece perdurar no campo da didática. Eu trago um texto de Comênios. Didática significa a arte de ensinar. Acerca dessa arte, desde há pouco tempo, alguns homens eminentes, tocados de piedade pelos alunos condenados a rebolar o rochedo de Sísifo, puseram-se a fazer investigações com resultados diferentes. A primeira identificação da didática é como arte de ensinar. Derivam-se de arte os substantivos artista, artesão, artesania e artífice. Temos já uma reflexão bastante significativa sobre essa terminologia. Mas Comênios também aponta para a didática como um conhecimento com pretensões científicas. Ele fala dos homens eminentes que se dedicaram a aliviar a carga imposta a crianças e jovens para aprender, e ainda assim, essas aprendiam pouco. Então, essa pretensão científica, ela está junto com a ideia de arte. Há nas páginas iniciais da didática magna uma agenda que permanece válida para a didática. A primeira delas diz respeito à motivação para se dedicar a esse trabalho. Comênios fala em piedade religiosa, num tempo de cristandade. No mundo secularizado, talvez tivéssemos valores como cidadania, justiça socioambiental ou acesso e sucesso ao mercado de trabalho. Comênios nos lembra que o que rege a didática e suas opções epistemológicas são visões de mundo de ser humano e de sociedade. A didática magna aponta ainda para outra dimensão epistemológica fundamental. Trata-se de um trabalho, como ele refere, de muitos. Mesmo antes da constituição de várias disciplinas que hoje formam o campo da didática, Comênios apontava o seu caráter inter- ou transdisciplinar. Ou seja, o que eu queria destacar com isso é que a didática é um campo que se presta para a criatividade e para insurgências.
De não menor complexidade é o tema da epistemologia. Tornaram-se comuns expressões como ecologia de saber, epistemologia do sul, desobediência epistêmica, pensamento de fronteiras, diálogo de saberes, entre outros. Além disso, temos viradas de várias naturezas, virada linguística, virada pragmática, entre outras. Essa nomenclatura indica a busca de alternativas para as formulações clássicas que parecem não dar conta de mudanças em curso na sociedade e que exigem novas aproximações ao conhecimento. Mudanças paradigmáticas ou mudanças de época, como a que estamos vivendo, possivelmente reclamam uma atenção especial às questões epistemológicas. Em resumo, a didática e a epistemologia formam uma unidade dinâmica em movimento. No segundo passo de minha reflexão, eu chamei essa parte de entre encantamentos e esquecimentos, porque eu tentei fazer um exercício de autorreflexão sobre minha formação ao longo dessas 5 décadas. A preocupação manifestada em Comênios por criar uma didática apropriada para os seus tempos é retomada com palavras semelhantes por Hugo Asman na última década do século passado, quando ele sugere que se faz necessário um esforço para reencantar a educação e que para isso estariam disponíveis novos conhecimentos. Busquei, então, na minha formação, alguns desses momentos que se propunham como encantamentos e com os quais eu aprendi muito. Nos anos 60, no curso normal, aprendi a fazer plano de aula que lembra muito os passos clássicos de Herbert, para que o ensino se daria através de 5 passos: a preparação, a apresentação, assimilação, generalização e aplicação. Olhando planos de aula de uma colega que eu tive daquela época, realmente os passos são mais ou menos esses mesmos. Motivação, geralmente relacionado com o tema anterior, o desenvolvimento do tema, a fixação e verificação, e depois uma aplicação prática. Havia, no entanto, na década de 60, uma interessante movimentação pedagógica, mas que nem sempre entrava na sala de aula. Não entrava a Escola Viva, com a Afro-Amaral Fontoura, mas havia também uma outra movimentação que ficava à margem da escola. Eu lembro aqui o termo de inquérito de Paulo Freire, no dia 1º de junho de 64, onde os seus inquiridores mencionam os seguintes nomes: Dalton, Montessori, De Crowley, Kilpatrick, Diana Peterson, Cousinet, sintético, analítico sintético, Alfredina, Vespertina, Laubach. Eu citei esses nomes aqui para identificar como na década de 60 havia uma interessante movimentação epistemológica e pedagógica. Na faculdade, no fim dos anos 60, início da década de 70, a didática estava fortemente influenciada pela teoria comportamental de Skinner. Contrapõe-se a isso Rogers. Entra depois, pelas margens da institucionalidade controlada pela ditadura cívico-militar. Entra Paulo Freire e vai entrando também a educação popular. Depois, construtivismo, piagetiano, pós-piagetiano, as pedagogias culturais de cunho pós-estruturalista desafiam a conjugar a pedagogia e as epistemologias no plural.
As neurociências, combinadas com o desenvolvimento da informática e conexão de cérebro humano e tecnologias, exploram os limites da capacidade de adaptação e criatividade humana. Foi um exercício para ver por onde a minha formação passou e, principalmente, para identificar que as epistemologias têm uma historicidade e uma contextualidade. Por isso também o título entre esquecimentos e deslumbramentos. Vou dedicar um tempo agora para resistências e insurgências. Posso apenas anunciar algumas reflexões sobre isso. Um breve olhar para a constituição da pedagogia latino-americana permite afirmar que essa insurgência está presente como movimento de resistência e também de inventividade que encontra abrigo no que se chama aqui de educação popular. Cito apenas alguns exemplos de uma vasta gama de insurgências esquecidas que se originam do trabalho que estamos realizando no grupo de pesquisa com as fontes de pedagogia latino-americana. Um deles é Simão Rodrigues, que se opunha à cópia da forma de pensar dos colonizadores e que inclusive se manifestava na maneira como escreve. Referindo-se à obediência cega, o Papa ele afirma que essa converte milhões de almas em tantas outras estátuas de sal. A frase, sigamos imitando, errando, a meu ver, identifica o caráter das insurgências que atravessam o lado esquecido da história da educação latino-americana. Trago também aqui José Martí. Não vou entrar em detalhes aqui, porque ele mereceria horas de conversa. Mas no texto, Nuestra América, por exemplo, ele cita aqui, como hão de sair das universidades governantes se não há universidade na América na qual se ensine os rudimentos da arte de ensinar. Ou então, quando ele fala que os nossos graduandos universitários saem com óculos estrangeiras para governar este país. Poderíamos aqui voltar agora aos nossos povos originários. Apenas um exemplo para identificar a que eu estou me referindo. Esses dias esteve conosco uma pesquisadora do Canadá e ela se referia a um dos povos originários e dizia que eles não têm uma palavra para educação. Educação para eles é igual a saúde. E a gente pode se perguntar, o que aconteceria se substituíssemos a ideia de sucesso individual que caracteriza a nossa educação por saúde em seu sentido amplo? Poderíamos aqui seguir citando exemplo das escolas quilombola, de povos indígenas e assim por diante. Cabe mencionar aqui a contribuição dos estudos sobre decolonialidade para desconstruir uma perspectiva epistemológica supostamente universal, eurocêntrica. Para terminar, alguns que eu chamo aqui caminhos para a construção epistemológica na didática. O primeiro ponto que eu destaco seria o de cultivar uma atitude de humildade e vigilância. Eu tenho dois exemplos aqui, um é da tradição judaico-cristã, onde nós temos a árvore do conhecimento do bem e do mal,
que produz um fruto proibido aos humanos. A sagaz serpente que convence Eva, que por sua vez convence Adão de provar o fruto, leva a nada menos que a expulsão do paraíso, com todas as consequências. Deixando de lado muitas exegeses a esse texto se presta, destaco apenas a mensagem aos humanos de que onisciência e onipotência não são para nós. No livro sagrado maia, Popol Vuh, temos a mesma coisa, depois de criarem homem e mulher do milho, e vendo que homens e mulheres procuram saber mais do que deveriam saber, eles lançam como que uma névoa diante deles, para que eles não enxerguem tão longe e não enxerguem tudo. A lição disso, eu acho que hoje em dia é comprovado também por neurociência, que aponta para os limites da nossa capacidade de compreender. Eu trago aqui uma afirmação de um neurocientista que diz o seguinte: depois de analisar ilusões a que os sentidos nos conduzem, eles comentam: em primeiro lugar, devemos nos despedir de uma assunção benquista, embora nem sempre formulada explicitamente, ou seja, que nossos olhos, ouvidos e nariz fornecem informações suficientes e unívocas sobre nosso ambiente. Daí, a lição que eu estava extraindo disso aqui é a necessidade de ser humilde diante de perspectivas emergentes, abertos para novos ângulos e, ao mesmo tempo, ser vigilantes. Um segundo ponto é reconhecer a pluralidade e a contextualidade das epistemologias. Principalmente no campo da educação popular, temos vários trabalhos que apontam para isso. Apenas vou citar um deles aqui, de um filósofo venezuelano, Alejandro Moreno Olmedo, que, ao trabalhar com grupos populares, vê que a episteme moderna e também a pós-moderna não conseguem dar conta de estabelecer, de fato, uma relação pedagógica. Aí ele diz, e a conclusão dele é a seguinte, que tanto o pensamento moderno quanto pós-moderno se movimentam dentro de uma episteme do sujeito indivíduo, enquanto entre as classes populares teríamos uma episteme da relação. É um tema bastante amplo. Outro pesquisador vai dizer que vai identificar racionalidades diferentes ao lado da racionalidade técnico-científica. Por exemplo, a racionalidade simbólica, né? Uma racionalidade, ele vai elaborar, que evoca, que provoca e que convoca. Ou a racionalidade sapiencial, que permite ler o profundo das coisas e desde dentro da própria experiência. Como último ponto dessas lições que eu estou extraindo dessa reflexão, é realmente a importância de nós todos, professores, professoras, pesquisadores, assumirmos a autoria epistêmica. E para isso eu teria aqui algumas condições que eu acho importantes. Primeira, ter consciência de que, do ponto de vista pessoal e profissional, a formação é um movimento permanente. A partir daquele exercício que eu fiz da minha formação pessoal, eu consigo ver o que fui aprendendo e também tendo que desaprender ao longo desse processo. Perceber como as epistemologias são imbricadas com ontologias e cosmologias ou cosmovisões. Nossas grandes referências didáticas foram inspiradas por visões de mundo, de humanidade e de futuro.
Acho que é uma questão importante a ser vista. E o terceiro ponto, tomar a própria prática como objeto de reflexão e, ao mesmo tempo, desenvolver a sensibilidade teórica para poder compreender e interpretar esta prática. Agradeço a atenção.